Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, mais uma vez, eu estou de volta aqui no canal Sem Religião. Para você que pensava que o canal tinha parado, né? Tinha acabado? Não, não. A gente vai continuar fazendo os vídeos. É claro que eu, esses dias, me ausentei do canal, não gravei nenhum vídeo, não produzi nenhum conteúdo, porque estou com alguns probleminhas, passando aí por algumas variantes da vida, mas já nós vamos estar de volta a todo vapor para fazer os vídeos como de costume para o canal, tá bom? E aproveitando o momento, eu quero reagir nesse vídeo a uma pregação, uma palestra, né? Uma reflexão aí do pastor Hernandes Dias Lopes, um grande teólogo presbiteriano, e a gente vai assistir. Quero convidar você para assistir esse vídeo, onde ele vai estar dizendo, explicando, com todo o conhecimento teológico que ele tem, como fazer para encontrar alegria, como fazer para encontrar alegria mesmo nos dias mais difíceis, nas provações. Tá bom? Então quero convidar você, quero que você fique comigo nesse vídeo, tá bom? Você que é um ateu, um agnóstico, um cético, certamente já sabe muito bem que é muito complicado. A vida é muito complicada e que... Bom, eu vou deixar o Hernandes falar, e aí depois a gente vai falando em cima das palavras dele, tá bom? Agora, para você que é um crente, um evangélico, você que passa pelas provações, esse vídeo é bom para você. E aqui eu vou falar coisas que você nunca ouviu por aí, nem nas igrejas, nas reuniões de grupos, onde dão palestras, dão ensinamentos, dão mensagens, né? Aqui você vai ouvir. Então fica comigo nesse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva agora. Acione o sininho das notificações e deixe o like. Tá bom? Bora pro vídeo? Então bora. Me permite uma pergunta. Você tem sido provado, testado? Você tem passado pelos desertos da vida? Você tem sido assolado por angústias? Se isso tem acontecido na sua vida, essa mensagem é para você. Como ter alegria na provação. É isso aí. Como ter alegria nas provações, né? Ou na provação. No caso aí, todas as provações, né? Não é só uma que vem sobre a vida da pessoa, né? Pastor Hernandes Dias, ele é um mestre, é um teólogo muito bem conceituado, muito bem capacitado, tem muito conhecimento, e ele vai nos dar aqui as dicas, ele vai nos dar uma orientação de como ter alegria nas provações ou na provação, na doença, nas tragédias, nas fatalidades, nas dificuldades do dia a dia que você enfrenta, como por exemplo, desemprego, dívidas, problemas familiares, doenças terminais como câncer e outras, entende? Como obter alegria nesses momentos? É isso que esse teólogo vai nos falar aqui. Vamos ver se realmente bate. E vamos basear essa mensagem em Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 4. Vamos ouvir a leitura desse texto. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos,
tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A carta de Tiago é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Esse Tiago não é o Tiago apóstolo. É Tiago, filho de Maria, irmão de Jesus. Líder da igreja de Jerusalém, um dos colunas da igreja. Aquele que dirigiu o primeiro concílio da igreja, relatado lá em Atos 15. Ele está escrevendo, conforme o versículo 1, para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ou seja, ele está escrevendo para um grupo de pessoas perseguidas, banidas, que estão espalhadas pelo mundo, não porque voluntariamente saíram da sua terra para explorar novos horizontes, mas gente que perdeu sua liberdade, seus bens, e estão perambulando pelo mundo debaixo de atroz perseguição. Ou seja, esse Tiago aqui estaria escrevendo para as 12 tribos, as tribos de Israel, não é isso? E quando foi que se deu essa diáspora? Quando foi que esse povo, os componentes dessas 12 tribos, foram espalhados? Quando foi? Claro, sabemos que só tem um momento histórico registrado que nos afirma isso, né? E foi no ano 70 da Era Comum, quando Roma decidiu invadir Jerusalém e queimar o templo e matar ali cerca de 1 milhão de judeus e expulsou muitos judeus, né, nesse momento para todas as partes do mundo. E o que Tiago está escrevendo? É para esse povo. Lembrando que Tiago é um cristão. O povo judeu que foi espalhado na diáspora não era cristão, era judeu. Era aqueles que zelavam pela lei de Moisés. Então, não tem o menor sentido isso, né? E um teólogo, claro, vai falar como se ele estivesse falando assim, como se o Novo Testamento, claro, fosse falado, fosse escrito somente para cristãos, como se só existisse cristãos nessa época, né? Mas é claro que não. Aí não se trata das 12 tribos de povos cristãos. Se trata, quando a Bíblia refere-se às 12 tribos, se trata do povo de Israel, das tribos dos israelitas, dos hebreus, do povo que guarda a lei de Moisés. Entende? Nada de guardar a doutrina de Jesus Cristo. Então não funciona. Esse argumento ele é falacioso. Mas vamos aqui. A pergunta é como é que essas pessoas convivem com essa dor, com essa injustiça, com essa realidade tão sombria. E Tiago vai nos mostrar que é possível ter alegria mesmo na provação. Não, ele não mostra isso. O texto da Bíblia não mostra que é possível ter alegria em situações reversas da vida. Por exemplo, já pensou, você acabou de sofrer uma tragédia na sua casa, por exemplo, uma chuva torrencial caiu na sua casa, caiu no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, e destruiu a sua casa, você perdeu tudo que você tinha, seus bens, seu próprio teto, que era o lugar do conforto onde você se acomodava, não é? E além disso, você perdeu ainda pessoas queridas da sua família, talvez um filho, a mãe, um pai, a esposa, um esposo. E aí, como é que a pessoa vai
ter alegria. Como ela vai ter alegria no momento desse? Não tem a menor lógica, senhor Hernandes. Não tem a menor lógica. É muito fácil para ele, né, falar isso, porque ele não sabe o que é dor, não sabe o que é sofrer, não sabe o que é passar fome, não sabe o que é andar de ônibus, de busão, né? Ele não sabe o que é levantar pela manhã e não ter o pão para comer, para tomar o café. Não sabe o que é levantar pela manhã e não ter o gás na botija para acender o fogo no fogão para fazer o café da manhã. Ele não sabe. Então, é muito fácil a pessoa pegar o texto desse e aplicar ele de uma forma como se fosse possível. Como se fosse possível, né? Então, bora continuar aqui. E o verso de número 2 é emblemático quando o Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, não de pequena alegria, de toda alegria, o passardes por várias provações. Eu quero destacar aqui alguns pontos importantes. Tende por motivo de toda alegria por passardes por várias provações. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você que está me assistindo agora, você que está acompanhando essa palavra do pastor Hernandes, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: por que que Deus precisa provar até o tutano aquele que se diz servo dele, um crente? Por que que Deus precisa provar? Por que que Deus precisa que essa pessoa passe por várias provações? Pela dor extrema, pela perda de um filho, de uma pessoa querida, pela perda dos bens, né, da sua casa, passar por um sequestro, ter uma arma apontada na sua cabeça durante horas e horas num cativeiro. Por que que Deus precisa que essa pessoa passe por tudo isso? Qual é a lógica disso tudo? O que que Deus quer ensinar para a pessoa mediante passar por todo esse calvário terrível? Hã? Não tem o menor sentido. Não tem a menor lógica. Quer ver? Preste bem atenção. Imagine você agora, o pastor Hernandes, você que é um pai, não é? Você é um pai, você tem filhos, aí você, sabendo que seus filhos te amam e que dependem de você, né? Eles te amam muito, te consideram, te respeitam e que dependem de você, não é? Dependem do dinheiro que você dá a eles para comprar roupa, para comprar comida, para suprir todas as suas necessidades, não é? Mas mesmo assim, você quer saber se esses filhos te amam de verdade. Por isso você os prova até o tutano, né? Até o osso, até as últimas consequências. E aí, qual é a moral disso aí? Você, como um pai, um ser humano falho, defeituoso, né? Que o crente tem essa mania de dizer: eu sou falho, eu sou cheio de defeito, mas Deus não. Deus é perfeito. Então, se Deus é perfeito, qual a razão dele exigir que um crente, um servo seu, passe por tamanha tribulação, por tamanha aflição? É porque ele não conhece qual é o caráter, qual é a personalidade desse crente? É isso? É por falta de conhecimento? Mas não é ele que é o Deus onisciente, que sabe muito bem de todas as coisas? Ainda a palavra nem chegou à sua boca e ele, todavia, já sabe o que a pessoa está pensando? Então, qual é a razão mesmo? Qual é a lógica das provações? Deus provar as pessoas. Imagine uma criança que não tem culpa nenhuma, um recém-nascido, não tem culpa nenhuma. Ele não tem nem sequer noção de sua existência, mas ele é vítima de uma forte enchente,
chuvas torrenciais e ele tem a sua vida arrastada pela força das águas. E aí, como é que fica isso aí? Qual é a razão de Deus matar, permitir que essa criança morra, um bebê, um recém-nascido, como nós vimos nas enchentes que caíram, as águas que caíram sobre o Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e muitas outras enchentes, Brasil afora, mas também tem lugares que têm sido assolados por extremas estiagens. E aí, como é que fica? Deus está provando porque Ele quer saber se de fato as pessoas o amam, né? Aí não importa se essa pessoa ela tem filhos, se ela tem crianças recém-nascidas, se ela tem pessoas com deficiência física, né? Mesmo assim ela vai passar por todos esses tipos de provações. E o que dizer da pessoa descobrir que está com câncer, que está com a leucemia no sangue? E aí Deus quer ensinar o quê para essa pessoa? Difícil, né? Primeiro, a aprovação é compatível com a fé cristã. Porque ele está escrevendo para irmãos, para crentes, que estão enfrentando injustiças, sofrendo perseguições, perdendo a sua liberdade, perdendo bens, estão dispersos pelo mundo. Nenhum cristão foi disperso pelo mundo lá de Jerusalém, né? Nenhum cristão, não teve isso, não teve perseguição, ninguém foi levado cativo, levado como prisioneiro de guerra para outros países só porque era cristão. Não foram os judeus quem levaram esses pseudos cristãos como cativos, como prisioneiros de guerras para outros países fora de Israel. Não foi isso. Quem foi levado como cativo, como prisioneiro de guerra para outras nações, foram o povo judeu. Então, esse texto não se aplica a crentes, aos crentes do possível tempo em que o autor estava redigindo esse texto. É muito fácil para os crentes de hoje falar que essa palavra se aplica para a igreja, porque os crentes tomam o contexto da Bíblia como se fosse Deus falando com eles diretamente. Aí sim, né? E Tiago está dizendo para essas pessoas que mesmo nessa circunstância carrancuda, elas precisam ter toda a alegria. Toda a alegria. Imagino você passando por um sequestro, ou então vendo a sua filha sendo decapitada, não é, o pastor? Vendo sua filha ser levada em um sequestro relâmpago e enfrentando cativeiro e depois sendo estupro, isso exatamente que você entendeu, sendo estupro por abusadores, pelos criminosos, e depois tendo a sua cabeça sendo escalpelada, seus cabelos arrancados, sua cabeça decapitada. E aí? Você tem que aplicar esse texto para você nessas circunstâncias, né? É fácil? É fácil. Você tendo que velar seus filhos, tendo que enfrentar um sepultamento, efetuar um sepultamento de um filho, de uma filha sua, de sua própria esposa, de uma mãe, de um pai, ainda, mas de sua própria esposa. Como é que funciona isso? E aí você tendo que ter essa situação como motivo de toda alegria. Tem que ter alegria em velar e sepultar um filho, um ente querido. Tem sentido isso aí? Quem nesse mundo consegue fazer isso? Quem consegue velar um filho, um parente, uma esposa, um esposo
sorrindo, cantando, feliz e soltando fogos, celebrando com muita alegria. Quem consegue fazer isso? Não tem sentido, né? Só na cabeça dos crentes, que são tapados, que aceitam esses textos sádicos, uma visão sádica, como uma palavra de conforto, enquanto, na verdade, não existe conforto nenhum nessas palavras. Segundo lugar, essas provações, além de compatíveis, elas são variadas. Ele está dizendo no verso 2, passagens por várias provações. Essa palavra várias, ela é muito, muito importante na Bíblia. Somente o gado que passa por essas provações, porque os pastores, os líderes religiosos, comem do bom e do melhor, têm as melhores casas, carros blindados, segurança, tudo do bom e do melhor, né? Tem os melhores planos de saúde, a despensa abarrotada do melhor alimento que eles podem comprar, tudo com o dinheiro do povo. Agora o gado não, isso aí é pro povão. O gado, para quem mora na periferia, para quem mora numa situação de risco, em situações difíceis, para quem é pobre, para o desempregado, para o doente, para o aleijado, para todas as classes de pessoas que estão aí na base da pirâmide, né? Esse texto é para essas pessoas, não para os líderes, como, por exemplo, no caso, o senhor, o pastor Hernandes. O senhor não sabe o que é sofrer, o senhor não sabe o que é sepultar, como foi no caso de Jó, né? 10 filhos, imagina, 10 filhos sendo sepultados, sendo velados. Como é que vai ter alegria nisso, hein? É um absurdo sem tamanho, hein? Aliás, uma das mais belas palavras da língua grega é a palavra poikilos, de onde vem a nossa palavra portuguesa policromático, de diversas cores, de diversos matizes. É claro que tem várias formas e graus de intensidade de provação. Tem provação leve, tem provação média, tem provação pesada. Tudo malabarismo. Tem provação pesadíssima, tem provação rosa claro, rosa choque, cinza, tem provação tenebrosa. Tudo malabarismo, tudo argumentos falaciosos que não têm o menor sentido. É como, sabe, vento na cabeça de um retardado. Não tem sentido, não tem o menor sentido, né? Tudo isso aí, só argumentos teológicos. São várias. Tem provação que você passa por ela e nem percebe, tem outras que você passa por elas sofrendo, tem provações que você passa por elas gemendo, sangrando. Então, elas são variadas. Eu não sei que tipo de prova você está lidando hoje, mas talvez seja uma provação pesada, até pesadíssima. E de onde que vem essas provações? Na vida do crente, é claro, vem de Deus. É Deus que submete o crente a terríveis sofrimentos tais os quais ele está citando aqui. Aí é sempre um questionamento que a gente levanta, porque Deus quer que o camarada já viva uma vida desgraçada, miserável, num país como esse, chamado Brasil, onde tudo é muito difícil, onde não tem emprego para todo mundo, onde não tem fartura na mesa de todo mundo, onde não tem moradia para todas as famílias, não é? Onde a segurança pública é um caos, a violência come solto, não é? Aí Deus ainda submete o sujeito, né, o ordinário do crente, a passar por todas as desgraças, muitas desgraças variadas. Por que será, hein? Por que será? Deus é muito sádico, ele é sanguinário, ele não tem certeza, né? Ele não tem certeza da relação que o crente tem para com ele, por isso ele submete o crente a passar por todas essas desgraças, todas essas provações, e ainda exige que esse tal crente sorria, você está sendo provado. Porque só tem duas vertentes, né, de onde surgem essas provações. Deus, que submete o crente
a passar pelo fio da navalha de sua aprovação, como foi o caso de Jó, que ele, numa treta com Satã, ele permitiu que Satanás provasse a Jó, ou é Deus do mesmo jeito, não tem como, né? Porque, como diz o crente, nenhuma folha da árvore cai sem a permissão de Deus. Então é tudo com a permissão de Deus, é tudo com o aval de Deus. A regência de Deus está em todos esses momentos. E aí eu pergunto de novo, já não é o bastante a classe pobre, a pirâmide, né, do sistema religioso, passar por diversas dificuldades nesse país, né, a falta do alimento adequado, digno, a moradia digna, segurança, saúde, escola para os filhos e tantas outras coisas que são extremamente essenciais, e ainda o crente ainda tem que passar por todas as desgraças, né, e sorrir, né? Sorrir, como foi no caso da pandemia, né? Como foi no caso da pandemia, né? É uma loucura, cara. Mas quando esse raio cai na cabeça de um pastor desse, aí você vai ver se de fato ele aplica esses textos que ele usa normalmente para falar para o gado, para o povo, que tem que sorrir, que tem que sentir motivo de felicidade, de alegria quando passar por desgraças, por sofrimento, por tragédias, por fatalidades, que são provações de Deus. Quando cai sobre a cabeça dele, eu quero ver se ele sorri. Duvido. Lembre disso, as provações são compatíveis com a fé cristã. E elas são também variadas. Agora, note, 1 de Pedro 4,10 fala da multiforme graça de Deus. E a palavra multiforme, no grego, é a mesma para várias aqui de Tiago 1,2. É a palavra poikilos. Ou seja, para cada tonalidade de prova que você enfrenta na vida, há uma graça suficiente de Deus para você enfrentar essa prova. É uma coisa assim que uma pessoa racional não consegue entender, né? Só na cabeça do crente, porque a fé, ela não permite questionamentos. A fé, ela aceita todos os absurdos. Os abstratismos da fé são aceitos corretamente como a vontade de Deus, como o plano soberano de Deus, como Deus sabendo de tudo. É Ele que sabe o que faz, é Ele que sabe por que está fazendo isso, né? Porque, veja só, a fé, aí no caso ele falando, que Deus ele prova, é Deus que está dando a prova. E ao mesmo tempo ele te concede a graça, ou seja, a força para superar a prova que ele mesmo desencadeia sobre você. Imagina, é ele que permite que o teu filho morra, sofra um acidente trágico, sofra um sequestro, um assalto, um estupro, sofra qualquer desgraça e venha a óbito, e é ele mesmo que vai te dar força para você superar esse momento, como foi no caso de Jó. Volto a citar a história de Jó, uma história lendária que não aconteceu de fato, mas está na Bíblia e o crente se baseia nela para dizer que Deus prova e que ele deve permanecer em silêncio, calado, orando e cantando louvores espirituais a esse Deus sádico. Esse Deus é um Deus esquizofrênico. É um Deus esquizofrênico que testa, que prova, que submete o crente a tais sofrimentos, e não importa se os filhos são bebês de colo, se são inocentes ou são adultos, não. Todos passam de igual forma por todos os tipos de sofrimento. Vê se tem sentido isso. Deus prova, Deus castiga, Deus permite o sofrimento e dá uma porção de graça para esse crente passar por todo o sofrimento. Deus jamais vai permitir você enfrentar uma prova além das suas forças essas que o próprio Deus dará. Deus jamais vai permitir que você passe por uma prova além da força que você tem, né? Ele vai te permitir. Quer dizer que, principalmente, se tem uma coisa que dói muito é ver uma criança pedir pão, pedir comida na mesa. Chegou a hora da criança se alimentar e não ter o alimento para dar à criança. Isso é uma prova de Deus. E por que essa criança tem que passar por essa
prova, sendo que ela não entende nada, ela não entende coisa nenhuma da vida, por que ela tem que passar por essa prova? E aí tem um texto lá em Ezequiel, capítulo 18, que diz que o filho não levará a iniquidade dos pais, não será castigado pelo pecado dos pais, e nem os pais pelo pecado dos filhos, né? Mas aquele que pecar, esse é que irá assumir a sua provação. Mas, nesse sentido, na realidade, a gente vê que muitas crianças passam por diversos tipos de aflição e o crente, e são filhos de crente, e o crente diz isso é provação de Deus. É Deus provando os pais e, como respingo, cai nas crianças, bebês recém-nascidas, bebês de colo, etc. A você. Terceiro lugar, as provas, além de compatíveis e variadas, graças a Deus, elas são passageiras. Olha o texto. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Destaque a palavra o passardes, não o ficardes. Ou seja, as provas não são permanentes. As provas não vêm para nos reprovar. As provas vêm para nos provar e nos aprovar. Elas têm o seu tempo, seu prazo de validade. Tudo nessa vida é passageiro mesmo, né? Agora, um patrão, quando emprega uma pessoa, ele submete ela a um período de teste, aquele período de experiência inicial de 3 meses, ou sei lá quantos dias, né? Dependendo de cada empresa. Mas por que ele testa esse empregado, esse funcionário que está iniciando na sua empresa? Por que ele testa? Será porque ele conhece, ele sabe da fidelidade dele, ele conhece todo o potencial profissional dele, a capacidade, a experiência dele? Ou ele quer saber, ele quer conhecer? Já no caso de Deus, ele não tem necessidade, né, de testar uma pessoa, porque ele sabe de tudo, ele conhece toda a capacidade humana, isso dentro da Bíblia, né? Mas o que a gente vê, as palavras dos pastores explicando aqui, né, bem de forma didática, é que Deus prova por quê? Porque ele não conhece, né? Porque se conhecesse não provaria até o tutano, até o osso, a pessoa, né? Não há necessidade disso. Elas têm um plano a cumprir, e cumprido o propósito, elas cessam. Então, se você está enfrentando uma luta, uma prova, não fica desesperado, não. Ela vai passar. É claro que algumas provas passam com a velocidade da luz. Tem prova que passa como um avião supersônico, acima da velocidade do som. Tem prova que passa de carro de Fórmula 1, tem outras que passam de carro 1.0. Tem prova que passa você como se estivesse correndo. Tem outra que passa você caminhando devagar. Tem outras que passam você está engatinhando, se arrastando pela vida. Vai passar. É tudo argumentos falaciosos. Tudo argumentos falaciosos. Eu queria ver esses camaradas trocando a posição dele de pastor, de líder, né, de bem-sucedido, né, que tem uma vida confortável ao extremo, tem dinheiro até não querer mais para gastar com o que quiser. Eu queria ver, era ele deixar tudo o que tem, o conforto, a fortaleza que ele tem e viver a vida de um trabalhador comum que tem que levantar 3, 4 horas da manhã, pegar o metrô, pegar o trem, pegar 2 ônibus para chegar no trabalho e largando do trabalho chega 7, 8 horas da noite em casa, muitas vezes tem que enfrentar, dependendo da cidade, né, um conflito de tiroteio, de violência, tem que enfrentar acidente, tem que enfrentar engarrafamento, congestionamentos. Eu queria ver esses camaradas fazendo assim, tendo essa experiência para eles terem uma noção do que é, né? Porque é muito fácil eles falarem assim, exigir do crente, do crente comum, crente de banco,
que ele tem que se alegrar no sofrimento. Eu quero ver ele passando por todo tipo de sofrimento, né? Sem um centavo na carteira, sem R$1 no cartão, para comprar nada, as contas chegando em casa, o gás acabando na botija, a geladeira vazia, a despensa vazia. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver se o cara vai ter alegria, se a vida vai fazer algum sentido, se ele vai ter motivo, felicidade de servir a esse Deus. Então, meus amigos, eu poderia ir mais além aqui as palavras do pastor Hernandes. Esse vídeo, eu separei ele aí com 10 minutos de tempo. Estamos em 6 minutos, né? Esses 6 minutos já gerou mais de meia hora de comentário. Eu vou parar por aqui. Já deu para você ver e ouvir e entender claramente que não tem o menor sentido as palavras desse cidadão. E é isso. A fé do crente ela é assim. Ela é uma fé que aceita todas as desgraças como provações. E Deus está testando a pessoa, Deus está testando ela para trazer um benefício maior para ela. Só que o crente nunca vai saber qual é esse benefício, né? Eu não sei qual é o benefício que uma família tem quando perde um ente querido, quando perde um filho, quando tem que velar um filho, quando tem que velar o filho, velar o pai, a mãe. Qual é o benefício que essa pessoa vai ter em passar por essa dor, por esse sofrimento, que é da perda através da morte. Como nós vimos aí vários casos, esse começo de ano aí, casos que marcaram e que causaram uma grande comoção, um grande impacto na sociedade brasileira, de famílias que já são pobres, né, de origem, como é a família da Vitória Regina, né, uma família pobre, e mesmo assim tem que conviver com o luto, com a dor da perda, através de um crime bárbaro, trágico, né, bárbaro, com requinte de crueldade. Uma menina jovem, que era o sonho da família, e a família tendo que enfrentar tudo isso, e muitas outras famílias que estão passando pela dor, que estão chorando o luto da perda de seus filhos, de seus familiares, e são crentes, são pessoas crentes. Eu estou falando de pessoas que têm fé nesse Deus, mas que no velório dos seus filhos, dos seus familiares, eles não sorriam, eles não estão felizes. Porque como pode isso? É um contraste absurdo. Mas para a visão teológica do pastor Hernandes, né, e do autor da carta a Tiago, o crente tem que passar por esse momento de dor e sofrimento sem chorar, sem gritar. Muito pelo contrário, cantando, feliz. Tem sentido isso aí para você? Pois é, para mim não tem sentido. Agora deixe o like, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.